E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Você que está aí se preparando para a prova do Enem nesse período aí deve estar com o coração ansioso, né? Mas olha, agora é tempo de confiança, né? De também descansar um pouco, já que nós estamos na reta final, de rever alguma coisa, de ler algum texto, de ver alguma videoaula, né? Mas você já se preparou, você é nota 1000 na redação do Enem, tenho certeza. E agora é caminhar para o sucesso. Não fiquem desesperados. A prova do Enem, sim, é decisiva para a sua vida, mas você se preparou. Então confia na sua capacidade, no seu preparo, né, nesse esforço nos últimos meses, né, que vocês vêm aí lutando, estudando bastante, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas eu ainda trago mais um vídeo aí sobre temas prováveis para a redação do Enem. Você que tem acompanhado o meu canal, não deixa aí de dar um joinha, tá? Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de compartilhar com seus amigos, porque são temas prováveis, né? Que às vezes aí você vendo o meu vídeo, eu trago alguns dados, né? Algumas frases pertinentes que podem ser essenciais na hora da correção da sua prova do Enem. Pois hoje eu vou trazer o tema dos quilombolas, né, a pedido aí do João Vitor, né, já manifesta aqui o meu agradecimento, viu, João Vitor? Você que está acompanhando meus vídeos, deixando aí o seu comentário. De fato, João Vitor me disse assim, olha, fala sobre quilombolas, porque quilombolas é um tema pertinente, é um tema provável, né? Concordo plenamente, é uma aposta boa, né? Eu tenho apostado muito nos povos indígenas, mas quilombolas também é um tema muito pertinente, até porque tem discussões aí, nós vamos ver, do próprio IBGE sobre sobre o reconhecimento desses povos, né? Porque pensem vocês, nós temos dados que vão falar aí até de 16 mil quilombolas, se me salvo engano, depois eu acho aqui no meu material. É isso mesmo, 16 mil quilombolas, mas não está no questionário do IBGE se você se identifica como quilombola, por exemplo. Olha, não foi muito diferente com os indígenas, não. Nós vimos num vídeo anterior que os indígenas só entraram para o IBGE como etnia, gente, foi em... Estou meio perdido com o meu material, mas está anotado aqui, em 1991, se me salvo engano, né, que foi reconhecido como etnia. Isso mesmo, ó, os índios foram incluídos em 1991 como etnia no questionário do IBGE. E nós temos desde 1998 a Constituição Federal, que fala dos povos tradicionais, que fala dos direitos dos remanescentes de quilombo. Então é um tema assim pertinente. Nós estamos em 2018 e ainda os povos quilombolas não são incluídos como etnia, nem mesmo no censo, né? Então é um tema muito pertinente, sim, João Vitor, você tem razão, né? Você tem razão, é a minoria das minorias, como você escreveu no comentário do outro vídeo, é sim, né? Então é um tema muito pertinente também porque a proposta do MEC de mudar a Base Nacional Curricular Comum inclui no ensino de história a questão indígena e afro, né? Para lutar contra o preconceito, para reconhecer as grandes riquezas dos povos tradicionais, né? Dos povos que constituíram a nossa nação. Então é sim um tema pertinente. O MEC também tem feito todo um esforço aí para incluir na Base Nacional Curricular Comum a história, o ensino, né, da história afrodescendente em nossas escolas. Então, podem olhar lá no portal do MEC que vocês vão ver esta luta para vencer o preconceito, a discriminação e principalmente a valorização dos povos remanescentes de quilombo, né? Tá lá na portaria do MEC, né? Deem uma olhada. Gente, então, né, nesse tema sobre o IBGE, eu estava pesquisando aqui, eu achei que em 2016
né, foi quando o IBGE incluiu a pergunta sobre a identidade quilombola, né? Colocou lá no questionário: você se considera quilombola? Mas só em 2020 que este questionário será oficial. Vocês sabiam disso? Né? É feito todo um processo para se incluir no IBGE uma pergunta sobre identidade. Então, em 2016 está lá, né, no questionário, mas ele não é oficial. Então, nós não vamos ter dados muito certos e precisos sobre a quantidade de remanescentes de quilombo nós temos no território brasileiro, mas já é uma iniciativa, né? Então, começou aí em 2016, onde que as pessoas que trabalhavam no IBGE perguntavam então a alguns lugares sobre a identidade quilombola. Mas, como eu disse, a identidade quilombola está na Constituição Federal de 1988, gente. Tá lá. Fala num dos artigos sobre os povos tradicionais da obrigação do Estado de garantir aos remanescentes das comunidades de quilombo que estejam ocupando as suas terras. Então, cabe ao Estado garantir, né, aos remanescentes das comunidades quilombolas que estejam ocupando as suas terras o direito definitivo de propriedade das mesmas. Então, a Constituição Federal fala dessa garantia de propriedade para o povo da comunidade quilombola que esteja na sua terra, né? Então, assim como os índios têm lá a sua reserva, segurado por lei, né? Tá lá, já faz um estudo, olha, aqui essa tribo mora, aqui essa tribo caça, produz, né, as suas cerâmicas e as suas tradições religiosas, né, tradição, enfim, né, as várias tradições culturais que tem uma tribo indígena, lá é território daquela tribo. Então, reserva indígena. Da mesma forma, a Constituição Federal assegura a propriedade aos povos quilombolas. Olha, essa comunidade é remanescente quilombola, produz o seu alimento, produz a sua cultura, mantém as suas tradições nessa terra. Logo, essa terra pertence a eles, né? Pertence a essa comunidade quilombola. Depois também nós temos um decreto de 2003, né? Decreto número 4.887 de 2003. Ele regulamenta então essa questão das terras, né, junto ao INCRA, né, dando aí toda a autonomia e autoridade ao INCRA de reconhecer que aquelas terras pertencem a uma comunidade quilombola, né, para regulamentar, né, então, para regulamentar e se reconhecer comunidade quilombola, é preciso um certificado. Certificado de quem, gente? Quem que vai dar o certificado que aquela comunidade é uma comunidade remanescente de quilombo? Vai ser a Fundação Cultural Palmares. Não é muito difícil de lembrar disso não, né? Vocês lembram do grande quilombo, né, de resistência, que lutou aí para a libertação dos escravos no Brasil? Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, são nomes fáceis de lembrar. Então, a fundação que vai autoavaliar, mas também auto-reconhecer uma comunidade remanescente de quilombo é a Fundação Cultural Palmares. Sabe por que ela é Fundação Cultural? Porque ela está ligada diretamente ao Ministério da Cultura. Fácil de lembrar. Quando cai lá o tema quilombo na sua prova do Enem, né, para a redação do Enem, vocês vão saber que quem autorregulamenta, autorreconhece uma comunidade como uma comunidade remanescente de quilombo é uma fundação ligada ao Ministério da Cultura, mas uma fundação que tem essa característica, essa identidade com os quilombos. Então, por isso, Fundação Cultural Palmares, né? Essa fundação, então, ligada ao Instituto, ou melhor, ligada ao Ministério da Cultura, é quem vai pedir a titulação de terras diretamente para o INCRA. O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
é o INCRA quem vai dar o título de terra quilombola, né? Assim como também é o INCRA que dá o título de terra reserva indígena, né? Então a Fundação Cultural Palmares diz que nós temos no Brasil 3.000 comunidades quilombolas reconhecidas. Olha só, é um número significativo. Tem 3.000 comunidades quilombolas reconhecidas no Brasil. Só que, gente, com titulação, olha que discrepância. Nós temos 3.000 comunidades quilombolas reconhecidas, mas com titulação de terras, de propriedade de terra, nós só temos 206. Nós temos 7% das comunidades quilombolas reconhecidas que têm propriedade de sua terra. O resto, né, os outros 93% das comunidades reconhecidas como remanescentes de quilombo não têm propriedade de suas terras. Né? Isso é uma discrepância e talvez incluindo no IBGE esse questionário da identidade quilombola, talvez possa facilitar essa aquisição de título de terras para as comunidades quilombolas. Vocês poderiam perguntar assim, Luiz, mas espera lá, para que a comunidade quilombola precisa de ter o título da terra? Gente, é na terra, é naquele território remanescente ali onde que eles se instalaram, né, os antepassados, né, os avós daquelas pessoas que eram escravos e foram ali para o quilombo. É ali naquele lugar que eles preservaram a cultura, que eles preservaram a religião, as técnicas tanto de produção de alimentos quanto produção cultural. Nós sabemos que onde que tem remanescentes de quilombo, as pessoas têm entranhado nelas uma expressão cultural muito forte, né? E isso é uma riqueza para o nosso país. Nós sabemos que eles influenciam na questão do modo de produção de vários alimentos. Isso é positivo e é muito bom e nós não podemos perder, né? Então, por isso, é tão necessário o reconhecimento e a titulação das terras desses povos, né? Então, quem vai nos falar um pouco sobre os números é o diretor da Fundação Cultural Palmares. Ele chama Erivaldo Oliveira da Silva. Ele fala assim, gente, ó, existem vários números, né? Essa é uma frase dele. Existem vários números. Falam em 3.000 comunidades. Falam em 8.000 comunidades e falam em 16.000 quilombolas. Falam, porque assim, nós não temos um registro, nós não temos dados precisos, né, sobre quantas comunidades temos, quantos quilombolas nós temos. E olha, ele falou isso muito recente, foi em julho de 2018 agora, né, muito próximo quando ele falou isso. E ele fala mais, ó, queremos saber qual a vocação econômica, suas manifestações culturais. Isso nos inquietou demais, não saber, né, de todas as vocações econômicas dos povos quilombolas, não saber das inúmeras manifestações religiosas e culturais é inquietante sim, gente. Olha bem, nós podemos ter perdido uma riqueza cultural, né, para nós brasileiros. Nós podemos estar marginalizando, discriminando cultura dos povos que vieram para cá e construíram o país. Então sim, é preocupante, é inquietante não saber os números exatos, né? Não saber onde eles estão exatamente, né? E outro teórico, né? O Vinícius Prado Monteiro, ele é diretor do Fundo de População das Nações Unidas. Ele também fala da importância de registrar os dados. Olha, o Vinícius do Prado Monteiro, ele fala assim, ó, ter informações sobre os povos tradicionais, inclusive quilombos, é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas e serviços com foco nessa população. Então, como que nós vamos pedir que os nossos governantes desenvolvam políticas públicas para os povos remanescentes de quilombo se nós não sabemos onde eles estão? Vocês já pensaram? É óbvio isso, né? Olha, muitas das vezes no nosso município, aqui perto de casa, nós podemos ter um local que é remanescente de quilombo, mas
mas nós não sabemos. Aí como que o município vai defender, né, os direitos daquele povo? Não tem como, né? Então, reconhecer, identificá-los é o primeiro passo. Depois, o Vinícius do Prado Monteiro continua. Significa, né, significa saber dos dados, significa, antes de mais nada, dar visibilidade a essa população e coletar dados específicos que servirão para construir indicadores e conhecer suas demandas. Então, parece pouco, né, gente? Só reconhecer, só saber que eles estão ali, só saber quantos são? Não. É o primeiro passo para garantir, então, os direitos desses povos e saber qual é a real demanda, né, desses povos. Então, gente, olha, em 2016, o IBGE começou esse trabalho. Em 2019, vai ser feito um ensaio geral. Como é que é isso, gente? O IBGE vai levar para locais já reconhecidos como remanescentes de quilombo, os recenseadores, né, as pessoas que trabalham fazendo então questionário do censo, e vai perguntar sobre a identidade quilombola, né? Igualzinho fizeram com os povos indígenas, né? Em 2019, então vamos fazer isso. E se tudo der certo, em 2020, este questionamento sobre a identidade quilombola não vai ser apenas como é que fala? De forma não oficial, extraoficial, né? Vai ser oficializado em todos os territórios quilombolas, em todo o território nacional. Vai ter então um questionário oficial do IBGE sobre a identidade quilombola. Porque aí em 2020 o IBGE vai fazer um levantamento de onde estão os remanescentes de quilombo, quantos são, o que fazem, como mantêm as tradições e como produzem, né? E aí em 2021 nós teremos os primeiros dados, mas o resultado oficial será em 2022. Gente, reconhecer que nós temos inúmeros remanescentes de quilombo já é o primeiro passo. Identificá-los já começa a dar visibilidade a eles. E aí, quando o IBGE nos trouxer o tamanho da riqueza desses povos tradicionais, nós teremos condição de fazer a Constituição Federal valer. Que além de garantir a terra a eles, garantir a liberdade e promoção cultural, né? Além de podermos valorizar a cultura deles, podemos aprender com a cultura dos remanescentes de quilombo, podemos valorizar as expressões culturais que são próprios de nosso país. Então, pensem bem como que é válido, como que é necessário que o IBGE faça, então, de fato, este questionário sobre a identidade quilombola, né? Gente, trouxe aqui rapidinho para vocês alguns dados, né? Então, lembra aí que nós temos uma discrepância da quantidade de comunidades reconhecidas e da quantidade de comunidades que têm terras, títulos da terra, né? Então nós temos aí 3.000 comunidades reconhecidas e nós só temos 206 comunidades com direito de propriedade às suas terras, né? Nós ainda não temos incluído no IBGE um questionário sobre a identidade quilombola e nós sabemos, não há dúvida, que o povo brasileiro é constituído de povos tradicionais, sejam eles indígenas, sejam eles quilombolas, ribeirinhos, é uma infinidade que traz grande riqueza para a nossa nação. Nós não podemos fechar os olhos diante disso, né? Do mesmo jeito que os povos europeus trouxeram a cultura, né, e adaptaram a este país tropical, e o Brasil se transformou no que é, somando essa cultura europeia à cultura indígena, nós precisamos valorizar a cultura afro que também foi trazida para cá, né? Essa cultura afro que é tão forte e eminente nas nossas comunidades, nas nossas famílias, no nosso dia a dia. Não tenham sombra de dúvida que nós vivemos influenciados pelas culturas desses povos tradicionais. E há necessidade de reconhecê-los, sim.
João Vitor, valeu, obrigado pelo toque, né? É isso mesmo, a gente tem que ter uma aposta, né? E a sua aposta, ela é sim real e ela pode ser o tema da redação, né, do Enem, e você vai ser nota 1000, assim como todos vocês que estão aí se preparando esse tempo todo para a redação do Enem. Eu quero mandar um abraço aqui para os alunos do Espaço Educacional Triunfar, né, e a professora Yanitza. Foi uma aula muito bacana semana passada, quarta-feira da semana passada lá, falando sobre vários filósofos, sociólogos. Assim, foi muito show, porque os meninos são bons, né? Parabéns, professora Yanitza, parabéns, meninos que estão aí se preparando para a redação do Enem. Quero mandar um abraço para os meus alunos lá da escola Ana Mendes Pereira Dutra, né? Tive que deixar vocês, fiquei triste, chateado pra caramba, né? Mas vocês fizeram uma surpresa legal, né? Quem tem aí, lá, é meu amigo no Facebook, confere as fotos, né? Gente, foi uma experiência ímpar na minha vida dar aula para vocês, né? Todos os alunos da Escola Ana Mendes, muito obrigado, assim como também agradeço à direção, ao corpo docente, né, os serviçais, todo mundo que se envolve e trabalha com a Escola Ana Mendes. Parabéns pela dedicação e muito obrigado pela acolhida. Agora é bola para frente, nós vamos estar aí sempre unidos, né, moramos muito perto, estamos sempre juntos, mas agora eu vou, né, por necessidade, dar continuidade aqui nos meus trabalhos na Escola São Vicente, e quem assume aí as aulas no São Pedro, né, seja bem-vinda, faça um bom trabalho, a turma é boa, né, são meninos bons, a escola é bacana, desejo sorte e sucesso a todos vocês, tá? E, se Deus quiser, quem sabe ano que vem eu tô aí de volta na Ana Mendes, vai ser uma alegria muito grande. Fica aqui a minha esperança de voltar para Ana Mendes, né? Tá bom, gente? Muito obrigado. Se preparem para a prova do Enem, não se deixem de se hidratar, de se nutrir, descansar, tem que dormir bem para fazer a prova bem, e você será a redação nota 1000 na prova do Enem. Vamos fazer um combinado? Depois que você tiver o resultado da sua prova, comenta aqui no vídeo a sua pontuação, né? Sua cidade, sua pontuação. E se eu conseguir acertar nos meus chutes aí, né? Desses temas da redação do Enem. Apesar que o meu chute mais forte é as comunidades indígenas, né? Mas, sinceramente, fiquei balanceado aqui com os quilombolas a partir do momento que João Vitor me lembrou que eles são as minorias das minorias, e eu fui pesquisar e vi que tem tanta coisa, né, aí de instituições como o MEC e o IBGE em torno dessa realidade dos quilombolas. Mas eu ainda continuo lá com o meu primeiro chute, que é os povos indígenas, mais balanceado aqui para os quilombolas. Nós vamos aí torcer para vocês serem nota 1000 e ver quem acerta no chute para o tema, né, da redação do Enem. Mais uma vez, boa sorte, muito obrigado por tudo. Não deixem de dar um joinha e não deixem de se inscrever no canal e de compartilhar, porque ainda dá tempo da gente pegar alguma frase pertinente, algum filósofo teórico que vá dar um ponto a mais na nossa redação. Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus.